Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e à cura das nossas relações. Meu nome é Cibele Croce e hoje eu quero falar principalmente com as mulheres. Você é uma mulher boa demais? Boa no sentido de boazinha? Você foi aquela menina que na sua infância era uma menina perfeita, que não dava trabalho para o pai, que não dava trabalho para a mãe, ou talvez você também é um menino, né, que não deu trabalho. Mas hoje eu vou falar especificamente das mulheres. O que representa, pela visão sistêmica, ser boa demais? A que preço que isso levou você na sua vida hoje? Quando nascemos e vamos crescendo ao longo da nossa vida, sempre vamos buscando reconhecimento da nossa família. Só que isso muitas vezes tem um custo e, na grande maioria das vezes, é um custo muito alto. A criança boazinha demais, que não incomoda, a criança que não reclama, a criança que engole o choro. Quantas emoções ficaram presas aí? Ser a menininha boa demais, ela vai refletir numa mulher adulta, cansada, estressada, querendo dar conta de tudo, se sentindo sobrecarregada e muito mais do que isso, se sentindo frustrada, porque ela não consegue dar conta de agradar a todos. E é nisso que eu quero trazer uma reflexão muito importante para vocês. Essa menina boazinha demais, essa mulher que se tornou na fase adulta, ela carrega esse peso de que, para agradar a todas as outras pessoas, eu preciso me dedicar, eu preciso muitas vezes abrir mão daquelas coisas que eu acredito, das coisas que eu sinto e daquilo que realmente eu gostaria de ser ou fazer. Agradar as outras pessoas, no sentido de abrir mão de si mesmo, tem um preço muito alto. Tem o preço da frustração, tem o preço de carregar o mundo nas costas. E talvez hoje, você que está assistindo aqui esse programa, talvez hoje seja essa a sua realidade. Tenta refletir sobre coisas que você vivenciou lá na sua infância. Você sempre se esforçou muito para ter notas boas na escola. Você sempre foi aquela menininha que ficava bem arrumadinha, ali bem comportadinha, nunca dava trabalho para a mãe. Quantas vezes você precisou engolir o seu choro porque queria muito uma coisa e te disseram que você não tinha o direito de ter aquilo? Ou quantas vezes, quantas noites você queria expressar alguma coisa naquele dia e não pôde? E aí a sua noite foi a sua grande conselheira, porque foi nela que você deitou a cabeça no travesseiro e chorou. Porque naquele dia um sentimento seu não foi validado. Alguma coisa sua que você queria expressar naquele dia não pôde ser colocada no mundo. E isso vai tendo um peso muito grande da nossa vida, porque a mulher ela vai carregando essa sensação de que para ela ser aceita, para ela ser reconhecida, ela precisa abrir mão das suas vontades, ela precisa se dedicar mais aos outros do que a si mesma. E isso, com toda a história que tem da civilização, com relacionamento a mulheres e homens, isso foi trazendo um peso bem grande para as mulheres. Porque até mesmo aquelas mulheres que elas escolhem empreender para poder ficar cuidando dos seus filhos, elas acabam sim também carregando um peso muito grande. Por quê? Porque elas ficam nessa dinâmica de se sentirem na obrigação de ter que dar conta de tudo, porque estão no lar, porque abriram mão de estar numa empresa onde tinha também um ambiente competitivo, e aí muitas vezes para elas se igualarem em termos de habilidades com os homens, elas tinham que se dedicar muito mais.
E só que quando elas optam por ficar em casa cuidando dos seus filhos e resolvem empreender, isso também tem um preço bem alto, porque elas acabam acumulando funções. E, na verdade, esse empreender para a mulher, ele foi, digamos, de uma certa forma, transformado hoje naquela dinâmica de tudo que as mulheres antigamente não podiam fazer. Hoje as mulheres têm muita liberdade para exercer profissões que antes eram apenas de homens, ou para fazer coisas que antes eram inimagináveis que mulheres fizessem. Elas têm mais liberdade de ir e vir. Só que tudo isso tem um preço alto para elas, porque a sobrecarga que elas carregam no seu dia a dia é muito grande. E tudo isso traz um peso muito grande, porque quando a mulher ela está nessa dinâmica de que ela abre mão de todos para se dedicar, ela acaba se desconectando da sua intuição. E tem um conto que eu acho muito interessante, que é de um livro que fala muito sobre mulheres, e ele fala de uma menininha que ela, no momento de despedida da sua mãe, que a sua mãe estava no leito ali para falecer, a mãe, numa forma de simbologia, ela entrega uma bonequinha para essa menina. E essa bonequinha, no contexto desse livro, ela representa a intuição da mulher. E essa menininha, então, ela perde essa mãe, e esse pai, e essa mulher era uma boa mãe. Aquela mãe que estava a todo momento protegendo aquela menina de todas as coisas ruins que podiam acontecer para ela, e também porque ela era uma boa menina, né? Tinha a boa mãe e a boa menina. Só que essa boa mãe, que dava conta de tudo, para que essa menina ela também tivesse mais leveza na vida dela, essa boa mãe, ela acabou podando essa menina em alguns aspectos dela ter mais coragem de decidir as coisas. E o que aconteceu? Ao falecer, o pai dessa menina, depois de um tempo, ele acabou se envolvendo com uma outra mulher que tinha mais 2 filhas. E essa menina, ela começou a vivenciar uma situação bem desafiadora na vida dela, porque a madrasta não gostava dela, nem as irmãs por criação, digamos assim. E essa menina, essa boa menina, que estava sempre ali, que não reclamava de nada, que atendia também aos outros, porque ela seguiu muito o exemplo da mãe, essa menina, ela foi instigada a ajudar a família. Eles moravam num castelo, e esse castelo tinha um fogo. E, de propósito, a madrasta e as 2 irmãs fizeram com que esse fogo apagasse, para que essa boa menina fosse para a floresta, atrás de algum recurso para acender esse fogo novamente. E a ida dessa menina para a floresta fez com que ela tivesse que enfrentar os maiores medos da vida dela, que ela tivesse que enfrentar a escuridão dos dias, que ela tivesse que enfrentar o medo do ambiente onde ela estava, o medo de ter que enfrentar e lidar com pessoas diferentes daquelas que ela estava acostumada no seu dia a dia. E essa menina, então, ela chegou lá no local aonde tinha o tal da essência do fogo para levar para aquele castelo, e lá nesse lugar, antes dela conseguir pegar essa essência do fogo, ela precisou trabalhar muito e muito e muito mesmo para conseguir resgatar esse fogo. Só que durante todo esse tempo que ela estava lá, ela carregava junto consigo a bonequinha que a mãe tinha dado no leito de morte. E essa bonequinha, ela representava a intuição dela. Então, muitas vezes, essa mulher, ela estava ali naquele ambiente
que ela não sabia mais o que fazer, mas ela lembrava que tinha aquela bonequinha, e quando ela se dava conta, a bonequinha começava a vibrar no bolso dela. Isso era a essência dela, que foi o que a boa mãe conseguiu deixar de legado para ela. E por que eu trouxe essa história aqui para vocês? Porque muitas vezes, quando somos rotuladas como uma boa menina, uma boa criança, uma boa mulher, muitas vezes abrimos mão de quem somos e nos dedicamos com muito esforço, muita força, muito estresse em prol daqueles que convivem com nós. E eu não estou dizendo isso aqui no sentido de que você não deva fazer isso, mas eu só trago um alerta de que a que preço isso faz com que eu não consiga mais ouvir a minha intuição, eu não consiga mais, num determinado momento de perigo, identificar qual que é o caminho certo para mim, qual que é o caminho que eu devo seguir. E isso eu tô falando aqui para vocês, pode parecer uma coisa de muito antigamente, mas não, isso é uma coisa real, é uma coisa de agora. Conheço e tem chegado até mim muitas mulheres que se perderam, que elas acabaram abrindo mão das coisas delas, elas foram aquelas mulheres que eram boas meninas. E quando elas cresceram com esse sentimento de boa menina, que sempre tinha boas notas, que sempre tinha um bom comportamento, isso, de uma certa maneira, trouxe uma rigidez para elas. E eu falo assim com propriedade sobre isso, porque quando eu era criança, eu sempre buscava ser uma boa filha, ser uma boa estudante, ser uma menina perfeita, como eu já falei aqui para vocês. E isso, na vida adulta, me trouxe uma rigidez muito grande, porque de forma muito inconsciente eu sentia que eu tinha que me esforçar muito para conseguir as coisas ou para ser reconhecida. E isso fisicamente também me trouxe um peso muito grande, que no meu caso foi a questão da ansiedade. Então, muito das situações que se vive hoje de ansiedade ou de não saber lidar com as suas emoções é em virtude disso. É de que quando criança nós seguíamos as regras de ser bons filhos, boa menina, só que isso não permitia que a gente expressasse um sentimento de raiva ou que a gente expressasse alguma coisa que a gente não queria. Sabe aquelas coisas que são impostas e que você não tem opção de escolha? Claro que sempre na educação das crianças a gente tem que prezar pela segurança deles, pelo bem-estar deles. Então não é tudo que eles querem fazer que eles vão poder fazer. Não é sobre isso que eu estou falando, mas o que eu estou falando aqui é sobre validação dos seus sentimentos. Então, se você aprendeu que na sua fase de infância você não podia expressar eles, que eles não eram reconhecidos, ou aquela coisa assim, você caía, se machucava e aquilo tinha um sentimento muito pesado para ti, de frustração, de tristeza por ter se machucado, e alguém dizia, não é nada, não dá bola, vai passar. Só que o tempo de passar de cada um é diferente um do outro. Então pode ser que aconteça uma situação para mim e aconteça uma situação para uma pessoa que está do meu lado. O tempo de dor para mim, ele vai ser diferente do tempo de dor para essa pessoa. E é isso que a gente precisa começar a aprender a validar nas crianças, nos adolescentes. Porque muitas vezes essas pessoas que estão nessa geração de não conseguirem lidar com essas emoções, e não falo só dos adolescentes e das crianças, porque tem muito adulto também que não está sabendo lidar com essas emoções. Tivemos um movimento muito recente agora de adultos que estão com comportamentos infantilizados. E aqui eu cito muito os exemplos de adultos que estão usando de recursos como, por exemplo, a chupeta, para se sentirem seguros.
Ou seja, isso representa que na sua infância não tiveram os seus sentimentos valorizados, que durante toda a sua fase de juventude ali também não puderam expressar seus sentimentos. E aí isso acontece muito com as mulheres, de elas terem que representar que são umas mulheres fortes, de que elas dão conta de tudo. Só que isso tudo tem um preço muito alto. Então, quantas mulheres que existem hoje, que estão em situações de violência doméstica, que estão se submetendo a situações muito sérias, que acabam comprometendo muito a segurança dela e também compromete a segurança de quem vive com elas. Então, em detrimento de tudo que elas sentiram na sua infância, acontece de que na fase adulta elas vão começar a passar por um processo ou depressivo, ou de ansiedade muito grande, ou de sensação de estar perdida, de não saber para onde ir. Porque quando elas foram invalidando, e cada situação que acontecia que confirmava que ela tinha que invalidar aquilo que ela sentia, que ela não podia expressar, isso faz com que ela vá se distanciando da sua intuição. E eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, representando nos bonecos, como isso, de uma forma inconsciente, pode acontecer. Aqui, então, nós temos essa mulher, que ela agora está aqui na vida adulta, tentando dar conta de tudo, tentando agradar a todos que estão à sua volta. Atrás aqui dessa mulher, nós temos a mãe dela, que também vivenciou as mesmas dores, e trazendo aqui como uma reflexão para esse conto que eu trouxe para vocês, é a mãe que estava no leito e a menina que pegou a bonequinha dela. E essa bonequinha, que era a intuição, quando a mulher fica na vida adulta, que ela acaba deixando toda a intuição dela de fora, de lado, a gente fala que a intuição é no sentido, não como se fosse uma coisa que não, a gente não pode mensurar, mas é uma coisa como se fosse uma coisa irreal, digamos assim. A intuição, ela sempre vai te dar um norte, o teu corpo vai sentir essa vibração do que é bom e do que não é bom para você. Então, essa bonequinha aqui, ela representa a intuição dessa mulher. E sabe aonde que tá a intuição nesse campo? Ela tá aqui, ó, jogada num canto, caída no chão. Ela simplesmente morre. E aí essa mulher, ela fica perdida. E ao redor dela, nós temos o marido, que tá aqui na volta, que tem as demandas dele, que cobra de uma forma inconsciente também, ou às vezes, muitas vezes até de forma consciente. E aqui estão os filhos. E aí essa mulher, essa aqui, ela representa esse monte de mulher sobrecarregada que tem aí hoje. Esse monte de mulher que não consegue se achar, que muitas vezes depois do maternar delas, acaba se perdendo, não sabe mais o que vai fazer da vida, não sabe mais qual que é o seu propósito. Por quê? Porque quando ela teve uma infância que não teve seus sentimentos validados, a intuição dela ficou de lado. E claro que quando uma mulher se torna mãe, muitas coisas vêm à tona. Muitas coisas que essa mulher viveu na vida dela, que ficaram reprimidas ali, ao se tornar mãe, muita coisa vem à tona. Porque quando a mulher ganha um filho, é como se ela tivesse de uma forma muito inconsciente, e daí tem toda aquela questão do pertencimento, que eu já comentei aqui em outros momentos, que ela acaba vivenciando algumas situações das suas ancestrais. E isso é muito forte na vivência da mulher. Então, essa mulher com aquela sensação do cuidar, de ter que organizar a casa, de ter que dar conta de tudo, de ter que dar atenção para o marido e de ter que ainda, de alguma certa forma, trazer uma remuneração para essa família, porque é o que se tem nesse coletivo hoje, nessa consciência da civilização,
o que acontece? Essa mulher, ela se vê obrigada a cumprir vários papéis com perfeição. Então, antes ela era uma menininha boa demais. Ela era uma menininha que conseguia dar conta das expectativas da sua mãe e do seu pai, de ser uma boa filha, de ser uma menina disciplinada na escola. Só que quando ela cresce, toda essa dinâmica inconsciente que ela carrega tem um preço muito alto e vai só agregando mais coisa, porque daí ela tem todos os outros papéis que ela continua precisando representar, que é ser uma boa esposa, que é ser uma boa mãe, que é ser uma boa profissional e ainda ser uma boa filha. Porque também começa, como eu falei, a acontecer as dinâmicas com a nossa ancestralidade no sentido de cuidar os filhos. E aí vem um julgamento muito forte para as mulheres, porque quando tem uma situação com os filhos, a primeira coisa que fala, e a mãe dessa criança? O julgamento sobre a mulher, ele acaba sendo muito pesado. Então, esse programa, ele é para trazer uma reflexão para você na sua vida de o quanto boazinha você foi na sua infância, o quanto boazinha você ainda é na sua vida adulta. E o boazinha aqui não é no sentido de que você tem que ser uma mulher má, não é isso. O boazinha aqui é no sentido de dizer amém para todo mundo, de dizer sim para todo mundo e dizer não para você. Ter a coragem de expressar os seus sentimentos, de ser quem você é realmente, é ter coragem de dizer muito não. Eu digo que o não, ele é mais difícil de dizer do que o sim. Então eu vou dar só um exemplo aqui para você conseguir concluir esse pensamento que eu trouxe aqui. Vamos supor que eu convide você para me ajudar a fazer um trabalho numa tarde que está um dia lindo de sol, você podia estar lá fazendo uma coisa do seu agrado, e eu digo, vem até minha casa que eu preciso da tua ajuda para realizar um trabalho. Eu não vou te pagar nada por isso. E aí você vai, mas tu vai contrariado. E teu corpo tá sentindo aquele peso, assim, eu vou ter que ir lá. Podia estar aproveitando o meu dia de uma outra forma. E vamos supor que eu te faça esse convite novamente, mas eu vou te fazer de uma forma diferente. Eu vou te fazer o seguinte convite. Eu vou te dizer, vem até minha casa hoje que eu vou te pagar R$1.000 para você me ajudar com esse trabalho. E você até no momento você não queria, mas você se sentiu valorizada quando eu falei que eu iria te remunerar por isso. E aí o teu corpo sentiu leveza quando você recebeu esse convite e também você sentiu leveza para dizer que sim para esse convite. E o que isso representa? Isso representa a tua intuição falando contigo. Então, é um pequeno exemplo que eu sempre dou para você se perceber. Toda vez que acontecer uma situação que você sentir que aquilo ali é pesado para ti, que você vai fazer aquilo ali de uma forma contrariada, você diz sim, mas na verdade você queria dizer não. Você esboça um sorriso no rosto, mas na verdade você queria estar ali chorando, queria estar lá encerrada num quarto chorando. Toda vez que o teu corpo representar isso, é sinal de que aquilo ali não está fazendo bem para você. Então, a partir disso, quando você tem essa consciência que o seu corpo está representando, você começa a ter uma nova postura e você começa a ter a oportunidade de fazer diferente. E aí, se você toma essa atitude, essa decisão de começar a fazer diferente, você vai perceber que vai ficar mais leve para você. Num primeiro momento, quando você começar a agir assim, dessa forma diferente, vai causar um desconforto, porque você não está acostumada a dizer não para as outras pessoas. Você sempre estava acostumada a dizer sim. Só que é nesse desconforto que a gente cresce, porque você vai dizer não e nesse primeiro momento que o corpo ficar estranho com aquela resposta, você vai dizer, meu Deus, o que eu tô fazendo? Agora eu disse não para essa pessoa, nunca mais ela vai me respeitar, ela vai me olhar na cara, mas você vai ver que com o passar do tempo aquela pessoa vai começar a te admirar, porque você conseguiu começar a dizer não para muitas coisas. Então esse é um pequeno exemplo
que eu sempre dou para você, mulher, que tá aí se sentindo sobrecarregada, que tá aí se sentindo exausta, que tá na correria do dia a dia, tentando dar conta de um monte de coisa. E quantas mulheres que são da minha rede e que me conhecem, que chegam até mim, que também são empreendedoras. O peso de tudo isso. Para quantas coisas você diz sim, quando na verdade você queria dizer não. Esse é um sinal de alerta. A gente está num momento da sociedade onde as pessoas estão muito exaustas, elas estão cansadas, elas estão com muitas questões de ansiedade e outras situações mentais. E isso é muito preocupante, porque depois de nós está vindo aí uma outra geração que, na grande maioria das vezes, não está sabendo lidar com as suas emoções. E isso tudo tem um peso grande para o coletivo também. Então eu quero te fazer um convite de que, se esse programa fez sentido para você, se você conhece alguma outra mulher que está vivendo uma situação de estar muito sobrecarregada, de não saber mais o que fazer da vida dela, compartilhe esse conteúdo, encaminha para ela. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários ou mande direto no direct, tanto do canal quanto das minhas redes, que vai ser um prazer estar aqui respondendo vocês. Desejo de coração que esse episódio tenha sido contribuição na sua vida de alguma forma. Espero vocês num próximo episódio. Até mais!